Olá pessoal, tudo bom? Eu vim trazer aqui dois livros que eu acho que tem uma relação um com o outro, que eu quero comentar sobre o que eu li e entendi. Recomendo que vocês leiam, caso tenha lido também, comenta aqui se você concorda, certo? Os dois livros, o primeiro é esse aqui de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. É um livro que fala do poder da alienação sobre as pessoas por meio de política, de crenças religiosas. É um livro que para você ler, você tem que abrir sua mente, esquecer suas ideologias, suas crenças, e não é ignorar, mas abre e tenta ver do outro lado da caixa, entendeu? Sair da bolha qual a gente está inserido. E esse outro livro aqui, até uma criança de 10 anos consegue entender, inclusive tem o filme, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Fala da política, muito tempo atrás, que tem semelhanças com a política atual. Eu acho que vai servir até para o futuro. Então, pessoal, a nível Brasil, falando aqui de Brasil, eu sou brasileiro, nós somos um país rico, né? A gente vê as guerras, a geopolítica no mundo aí, as coisas que os países lutam, as quatro principais coisas, na minha opinião, a gente tem. O que é? A gente tem um agro forte, que a alimentação eu acho assim, você não come iPhone, um exemplo, é muito bom, telefone, tecnologia, IA, desenvolvimento, mas a gente precisa de alimento, e a gente é um país aí forte no agro, né? A gente alimenta o mundo, é o celeiro do mundo, o pessoal fala. A gente, por ser um país tropical, a gente, através de tecnologia e energia solar, a gente consegue absorver bastante energia limpa. O petróleo, que é outro tipo de energia, a gente tem aí a Petrobras, uma empresa grande, certo? E as terras raras, né, pessoal? Pesquisar isso vai ver que nós somos o segundo país no mundo, se não me engano, com mais concentração de terras raras que fabricam chip para tecnologia. Então, assim, a gente é um país rico, desenvolvido, só que a gente está, tipo assim, vendo as pessoas fazer coisas absurdas em ambos os lados por conta do fanatismo político, que se você ler esse livro aqui, ó, e esse aqui, você vai entender. As pessoas, as eleições estão chegando aí, eu não vou falar aqui de um candidato A, candidato B, mas a realidade é que as pessoas não vão para as urnas com esperança de melhoria para o país, porque está centralizado, a atenção está centralizada em dois candidatos aí, vocês sabem quem são, a pessoa vai, vou votar em fulano para o outro não ganhar. Outro lado, vou votar em fulano para o outro ganhar. E o STF no meio aí, como um personagem político também. Então, assim, as pessoas não estão indo por esperança. Nada contra você ter suas crenças, sua ideologia, só que o que acontece? As pessoas começam a idolatrar político, fanatismo, em ambos os lados. Você vê pessoa aí na rua pedir aumento de imposto, você entendeu? Você vê pessoas, pode ser brincadeira, mas tem gente que leva a sério, beber detergente, cortar chinelo, você entendeu? Em ambos os lados, o fanatismo está fazendo as pessoas fazer coisas banais. O atual governo aí, há 6 meses atrás, jogou taxa das blusinhas. Por conta da eleição agora, recuou as taxas das blusinhas. O outro candidato aí, que saiu o áudio, que vazou, eu lembro de 2018 ele criticando o foro privilegiado, você entendeu? É, aí depois que teve boatos, comentário, questão de rachadinha, aí ele já estava querendo foro privilegiado. E se eu falar de todos os candidatos aqui, pessoal, todo mundo tem. Tipo assim, a questão é que as pessoas esquecem, todo mundo tem. Se você pesquisar a vida, todo mundo tem falhas, tem tudo que achar. Só que acontece, a ideia é que as pessoas, ela tem que seguir ideias. E tem ideias boas, tanto de um lado, tanto do outro. Mas as pessoas, pelo fanatismo, pela alienação, você tem que ler esses dois livros para entender, elas seguem pessoas cegamente. Você entendeu? Se a pessoa fala, aumentar imposto é bom, elas aplaudem. Você entendeu? Então, pessoal, nós somos um país rico, eu falei, os benefícios que a gente tem. As eleições estão chegando, estou tentando influenciar a voto de ninguém, tanto que eu não falei de ambos os lados aqui, tem outras opções também, só que assim, se você for votar, pesquise seu candidato, analise, estude, você entendeu? Eu sei que falar de eleição é chato, ninguém quer saber, só que é o futuro, pessoal, é o futuro do nosso país, entendeu? Tipo assim, o mal vence porque o bem se omite. E aqui eu não estou falando que o lado A é mal, o lado B é mal.
A questão é a seguinte, é para a gente libertar dessas alienações, você entendeu? Muitas vezes as pessoas usam o medo para nos convencer de uma coisa que, se você analisar, não faz sentido, você entendeu? Então, assim, não vou trazer, não vou falar, não, o vídeo ficou muito longo, mas apenas vou recomendar, leiam esse livro, Revolução dos Bichos e Mais Esperto que o Diabo, e analise todos os candidatos que estão aí, a nossa política atual, se não tem semelhanças, você entendeu? E muitas das vezes as coisas acontecem em questão de 2 meses, você esquece. E é um fanatismo que a pessoa vira idolatrar o político, você entendeu? É político limpando na sujeira do outro. Tipo assim, se o político A fez uma coisa e você não concorda e você critica, e às vezes a pessoa é fanática daquele político A, aí ela vai falar, mas o seu político B fez isso. Aí a pessoa, em vez de falar, não, concordo, tá errado, tem que avaliar aqui, não, fala, mas ele fez, mas e o seu? O seu fez aquilo. Aí fica essa luta de acusações, você entendeu? E o povo, massa de manobra. E você pega aí o vice-presidente hoje. Quem lembra? Um tempo atrás, emitiu o pau no atual. E hoje eles são vice. E os dois estão aí ganhando. E não estou falando só dos atuais, tem os outros também. Então, assim, a classe política, ela só aumenta o salário, eles simulam desentendimento entre si, eles só aumentam suas regalias, aumentam o imposto, e nós fica caindo aqui nessa alienação. Então, o que eu quero trazer aqui, pessoal, não é meu conceito, minha ideologia, o que eu penso. O que eu quero trazer para vocês estudem, leiam esses 2 livros. Estou implorando para vocês, pessoal, leiam esses 2 livros aqui e reflete. Se nós, todos nós, estamos sendo feitos de bobo. Ah, mas qual a solução, Antoniel? Qual a solução? Sei lá, se você for votar, não vote por medo ou por raiva. Vote por esperança. Você entendeu? Analise, independente, quem você acha que vai ganhar, quem você acha que tem mais chance. Muita gente é influenciada por pesquisas eleitorais também. Não, o primeiro turno não é para você olhar pesquisa eleitoral. É para você olhar dos candidatos que estão lá. Quem que você acha que é o melhor? Escolha esse. Beleza, aí. Felizmente, sempre vai para o segundo turno a polarização. Às vezes vai para o segundo turno os piores. Aí depois você tem que analisar quem que é o menos pior. Mas no primeiro turno, olhe todos, vê a proposta de todos têm falhas, ninguém é perfeito, mas assim, não caia não sejam alienados, você entendeu? Seja independente de resultado, de pesquisa eleitoral. Nós somos um país rico, você entendeu? Infelizmente, a gente está atrasado, o Brasil não desenvolve, e isso vem de muito tempo. E, infelizmente, pessoal, é por conta disso, é por conta que o nosso povo está alienado. Então é isso aí, pessoal.